As redes sociais mudaram tudo. Houve um tempo em que a vida privada era realmente privada. O que acontecia entre quatro paredes, os erros, os deslizes, as intenções escondidas, tudo ficava guardado no silêncio. Hoje, não. O mundo inteiro virou plateia. Instagram, TikTok, Twitter, todos esses palcos digitais transformaram segredos em espetáculos e pensamentos íntimos em conteúdo para curtidas. Cada história é uma pista, cada post é uma confissão. Cada comentário, por mais banal que pareça, revela muito mais do que as pessoas imaginam. E no caso das mulheres modernas, a revelação é ainda mais evidente. A máscara que antes escondia intenções, inseguranças e jogos de manipulação não está apenas escorregando. Ela caiu de vez. Hoje, é possível ver, sem esforço, o que antes só se descobria depois de anos de convivência. A busca desenfreada por validação, os relatos de traições tratados como troféus, a exibição de comportamentos que há pouco tempo seriam vistos como vergonhosos. Tudo isso está a um clique de distância. Não é preciso investigar. Elas mesmas estão contando, rindo, se vangloriando. E o mais intrigante é que essa exposição não é percebida por elas como algo negativo. Ao contrário, é vista como sinal de empoderamento. Elas acreditam estar mostrando força, mas na verdade estão entregando vulnerabilidade. Estão escancarando padrões de comportamento que antes podiam ser ocultados, testados apenas em pequenos círculos. Agora, tudo está no ar, registrado, arquivado, disponível para qualquer homem que queira observar com atenção. Se há 20 anos muitas se preocupavam em proteger a própria imagem, hoje a lógica é oposta. Quanto mais polêmico, quanto mais ousado, mais curtidas e mais alcance. Só que essa corrida por visibilidade tem um preço. A reputação se desgasta, os segredos viram memes e a verdadeira natureza aparece sem filtro. A máscara caiu porque o desejo de ser vista superou a prudência de se proteger. E esse detalhe muda completamente o jogo do relacionamento moderno. O que antes era mistério e dava margem para ilusões, agora é dado explícito. O palco digital expôs o que estava escondido. Antes de seguirmos, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe desse tema que está abrindo os olhos de milhares de homens. O capítulo que se abre é claro. Estamos vivendo a era da exposição. As mulheres não precisam mais ser desmascaradas. Elas mesmas decidiram arrancar a máscara, acreditando que isso é libertação. Mas o que revelam, na prática, é muito mais profundo e muito mais revelador do que imaginam. O Instagram virou vitrine, o TikTok virou confessionário e o Twitter se transformou em um diário aberto para o mundo inteiro espiar. As redes sociais não são apenas ferramentas de comunicação. Elas se tornaram o palco onde comportamentos, desejos e segredos são encenados em tempo real. E, nesse palco, muitas mulheres acreditam estar no comando, mas o que está acontecendo é bem diferente. Quanto mais expõem, mais revelam aspectos que antes seriam cuidadosamente escondidos. O que antes era tabu, infidelidade, manipulação emocional, estratégias para arrancar benefícios de um relacionamento, hoje é narrado como se fosse um troféu. Há vídeos celebrando traições, posts que descrevem táticas de manipulação, histórias mostrando relacionamentos fracassados como se fossem aventuras empoderadoras. Elas não percebem, mas cada confissão é, na verdade, um retrato involuntário da fragilidade por trás da fachada de confiança. A lógica das redes sociais cria uma armadilha quase invisível. Curtidas e comentários funcionam como aplausos. Quanto mais ousado o conteúdo, mais atenção ele recebe. Só que essa corrida pela validação imediata cobra um preço alto. A reputação, antes um bem protegido, agora é sacrificada em troca de alguns segundos de notoriedade. Aquilo que era motivo de vergonha em outra época se transforma em moeda social, em tentativa de mostrar poder, mas acaba revelando instabilidade, carência e dependência da opinião alheia. Esse palco digital tem uma característica implacável. Tudo fica registrado. O que é dito em um vídeo hoje pode ser visto por milhões amanhã. A exposição não desaparece, ela se acumula. E isso significa que cada palavra, cada gesto, cada desabafo sincero se torna prova pública de comportamentos que antes podiam ser negados ou esquecidos. Quando uma mulher compartilha abertamente histórias de traição, de manipulação ou de jogos emocionais, ela acredita estar mostrando autenticidade. Mas,
Para os homens atentos, essa autenticidade soa como alerta. É como se cada postagem viesse com uma placa invisível. Cuidado, isso é um sinal vermelho. O que se apresenta como poder é, na realidade, a confissão de uma vulnerabilidade mascarada de força. No fundo, o palco das confissões não fortalece. Ele expõe, não eleva a imagem, desgasta, não inspira respeito, levanta suspeitas. E a cada vídeo, a cada relato, a cada exposição, fica mais claro que a máscara caiu de vez e que a busca incessante por atenção apenas confirma a fragilidade escondida atrás da encenação. O mundo está assistindo. E as próprias protagonistas parecem não perceber que, ao tentar brilhar no palco, acabam revelando sua verdadeira natureza. Existe um peso que não aparece nas fotos do Instagram, nem nos vídeos animados do TikTok. Um fardo silencioso, acumulado a cada escolha, a cada história mal resolvida, a cada ilusão que terminou em frustração. Esse peso tem um nome: dívida emocional. Cada relacionamento fracassado deixa marcas. Cada ficada sem futuro se transforma em mais uma ferida aberta. Cada jogo de manipulação cria uma cicatriz invisível. E, somadas, essas experiências não desaparecem, viram uma conta pendente. Só que, ao invés de ser paga por quem a gerou, essa conta é repassada para o próximo homem que entrar na vida dela. O namorado atual, muitas vezes um homem de valor, que chega com boas intenções e desejo de construir algo verdadeiro, descobre cedo demais que não está apenas se relacionando. Está herdando uma bagagem emocional que não lhe pertence. De parceiro, ele passa a ser terapeuta. De companheiro, vira provedor. De namorado, se transforma em salvador. É como se fosse obrigado a pagar os juros de dívidas acumuladas em relacionamentos passados. Ele não traiu, mas precisa provar diariamente que é confiável. Ele não foi o homem que sumiu sem avisar, mas tem de responder cada mensagem rapidamente para evitar crises. Ele não foi o abusador do passado, mas tem de andar em ovos, sempre temendo reações exageradas. Essa dinâmica cria um desequilíbrio brutal. O homem entra em uma relação esperando reciprocidade, mas descobre que está preso em um ciclo de cobranças e inseguranças que não são dele. E o mais grave, muitas mulheres acreditam que isso é natural, que o novo parceiro tem obrigação de curar as feridas deixadas pelos antigos. O conceito de dívida emocional é cruel porque funciona como um imposto invisível. O homem paga com tempo, energia, paciência, recursos financeiros até sua saúde mental. Enquanto isso, a mulher, em vez de se responsabilizar por seus próprios traumas, transfere o fardo, acreditando que isso é parte do pacote de um relacionamento. O resultado é previsível. O homem se desgasta, perde entusiasmo, começa a sentir que não está em um namoro, mas em um processo interminável de reabilitação. O que poderia ser uma parceria se transforma em uma missão de resgate. No fim, essa conta sempre chega. E a grande pergunta é: até quando os homens aceitarão ser cobrados por dívidas que não criaram? As histórias se repetem com uma precisão assustadora. Homem de valor, sérios, comprometidos, que trabalham duro e sonham em construir algo sólido. Conhece mulheres que, à primeira vista, parecem perfeitas. Inteligentes, carismáticas, interessantes. Tudo indica que, finalmente, chegou a parceira ideal. Mas basta o tempo passar para que uma verdade incômoda comece a aparecer. Junto com a mulher, vem também a bagagem emocional de todos os relacionamentos anteriores. O novo parceiro, sem perceber, começa a ser cobrado por erros que não cometeu. Se ela já foi traída, agora ele precisa provar constantemente que é fiel. Se foi ignorada no passado, cada demora em responder uma mensagem vira sinal de desinteresse. Se um ex foi controlador, qualquer limite estabelecido é visto como ameaça. O homem passa a andar em um campo minado emocional, tentando evitar gatilhos invisíveis que não têm nada a ver com a sua própria conduta. Na prática, ele se transforma em uma espécie de faxina emocional. Sua função deixa de ser a de parceiro e passa a ser a de consertar danos acumulados ao longo de anos. Ele se vê obrigado a gastar energia curando feridas que não causou, apagando incêndios emocionais que nem sequer presenciou. O relacionamento se torna desigual, porque só um lado arca com o peso da conta. Esse contrato invisível é perverso porque não foi combinado. Não há diálogo claro sobre isso. O homem simplesmente descobre, no dia a dia,
que precisa se desdobrar para oferecer segurança, paciência infinita e provas constantes de amor. E mesmo assim, nada parece suficiente. É como se lutasse contra fantasmas que não consegue vencer, porque não são dele. O pior é que essa cobrança vem disfarçada de teste de amor. Ele precisa aguentar crises, tolerar desconfianças e assumir responsabilidades como se fossem demonstrações de compromisso. Mas, na verdade, está apenas sendo colocado na função de faxineiro emocional, limpando os rastros dos erros de outros homens, enquanto seus próprios limites e necessidades são ignorados. Se você já viveu algo parecido, comenta aí embaixo. Sua experiência pode abrir os olhos de outros homens que ainda não enxergaram o problema. E claro, ative o sininho de notificações. Só assim você não vai perder os próximos vídeos que revelam essas verdades. O resultado desse ciclo é devastador. O homem que entrou cheio de entusiasmo sai esgotado, sentindo que nunca foi realmente visto como parceiro, mas sim como remendo para um coração partido. A pergunta que fica é simples: até quando os homens vão aceitar esse papel? Existe um vício silencioso que se tornou um dos maiores venenos dos relacionamentos modernos, a necessidade incessante de validação. Mesmo estando em um namoro ou casamento, muitas mulheres não conseguem abrir mão do ciclo de curtidas, comentários, mensagens vindas de estranhos. É como um combustível viciante, uma fonte de energia que nunca é suficiente, por mais que se consuma. O problema é que esse vício não se sacia. Quanto mais atenção recebem, mais desejam. Se ontem 100 curtidas foram suficientes, amanhã precisarão de 200. Se antes o elogio bastava, hoje são necessárias dezenas de mensagens para gerar a mesma sensação. É como uma droga emocional. Cada dose alivia momentaneamente, mas deixa um vazio ainda maior logo em seguida. E onde entra o homem que está ao lado? Ele, que deveria ser parceiro, referência, fonte de carinho e respeito, passa a ocupar um papel secundário. Sua atenção, seu afeto e suas palavras já não têm peso. Tornam-se apenas mais um grão de areia em meio à multidão de validadores virtuais. A lógica é cruel. O homem real se torna invisível diante da massa de desconhecidos que, com um clique, alimentam essa necessidade constante. Esse vício da validação cria uma dinâmica devastadora. A mulher se condiciona a medir o próprio valor pelo olhar externo, nunca pelo equilíbrio interno. Se um dia recebe poucos likes, sente-se rejeitada. Se o parceiro estabelece limites, acusa-o de ser controlador. A verdade é que não consegue viver sem a aprovação de muitos, mesmo quando já tem o compromisso de um. No fundo, a relação deixa de ser íntima e se torna pública. O casal não compartilha apenas a vida a dois, compartilha também uma audiência. Cada foto, cada story, cada legenda pensada não para o companheiro, mas para os olhos de fora. É como se o relacionamento estivesse sempre em exibição, e cada aplauso digital fosse mais importante do que a presença real de quem está ao lado. Essa busca constante revela algo profundo: insegurança. Por trás da fachada de confiança, existe um vazio que não é preenchido nem pelo melhor parceiro. Porque não importa o quanto o homem se esforce, nunca será suficiente competir com centenas de desconhecidos dispostos a oferecer elogios fáceis. No fim, o vício da validação transforma o homem em espectador da própria relação. Ele não é o protagonista, não é a prioridade. É apenas mais um na multidão, assistindo a parceira disputar atenção no palco infinito das redes sociais. Durante muito tempo, uma estratégia parecia infalível. Aproveitar os anos de juventude, os 20 e poucos anos, vivendo intensamente, sem compromissos sérios, cercada de atenção e oportunidades. A ideia era simples: colecionar experiências agora e depois, quando chegassem os 30, aparecer um príncipe disposto a oferecer estabilidade, compromisso e até perdão para todo o passado. Só que esse plano está ruindo. Os homens mudaram e, mais do que isso, despertaram. Hoje já não aceitam pagar a conta de escolhas ruins que não foram deles. Não querem mais assumir o papel de provedores emocionais, psicológicos e financeiros de mulheres que usaram os melhores anos da vida em relacionamentos descartáveis, só agora buscam segurança. As redes sociais aceleraram esse processo de despertar. Em vez de mistério, agora há transparência. Cada post, cada declaração, cada confissão pública funciona como prova de que o antigo jogo não funciona mais. O que antes podia ser escondido, altos números de parceiros,
traições, manipulações, vaidade desmedida, agora é exposto em tempo real. E os homens estão assistindo, aprendendo e se recusando a aceitar as mesmas regras antigas. O impacto disso é profundo. O equilíbrio de poder nos relacionamentos está mudando. Se antes muitos homens se deixavam manipular pela promessa de um final feliz tardio, hoje reconhecem os sinais de alerta logo no começo. Não caem mais na armadilha de acreditar que precisam salvar alguém. Não estão mais dispostos a investir tempo e energia em quem já demonstrou padrões de escolhas destrutivas. Esse despertar coletivo está encerrando um ciclo. O jogo que por décadas parecia seguro para um lado agora está exposto e perdendo força. A moeda de troca, baseada em juventude e beleza temporária, não garante mais estabilidade futura. E a exigência de compromisso perfeito aos 30 não encontra mais eco em homens que aprenderam a valorizar a própria paz. O resultado: a regra muda, o poder muda de mãos. Homens estão mais seletivos, mais atentos, mais conscientes que podem e devem escolher relacionamentos que somam e não dívidas emocionais disfarçadas de amor. O jogo acabou não porque os homens ficaram mais frios, mas porque ficaram mais lúcidos. E quando a lucidez chega, a manipulação deixa de funcionar. Chegou o ponto em que não há mais espaço para ilusões. Durante muito tempo, as narrativas puderam ser controladas, os comportamentos disfarçados, as intenções escondidas atrás de frases bonitas. Mas as próprias mulheres, ao exibirem seus discursos nas redes sociais, revelaram o que antes ficava oculto. A verdadeira natureza veio à tona, não porque alguém desmascarou, mas porque elas mesmas decidiram expor. Cada vídeo em que se vangloriam de traições, cada postagem celebrando manipulações, cada relato transformado em conteúdo para curtida se tornou prova pública. Hoje, não é mais necessário investigar o passado ou esperar meses para perceber sinais de alerta. Eles estão ali, escancarados, registrados para qualquer homem atento enxergar. Essa exposição muda completamente a dinâmica dos relacionamentos. O mistério acabou, o véu caiu. Agora, diante de tanta transparência, os homens têm uma escolha clara: aceitar a fatura emocional, assumindo culpas e dívidas que não são suas, ou caminhar livres, escolhendo construir algo com quem realmente agrega. O cenário atual é decisivo porque evidencia uma virada de consciência. Homens que antes se submetiam a papéis de provedores emocionais começam a dizer basta. Já não se sentem obrigados a compensar erros que não cometeram, nem a assumir responsabilidades que não lhes cabem. A verdade está diante de todos. Enquanto muitas se perderam na busca incessante por validação, outras optaram por responsabilidade, equilíbrio e crescimento pessoal. A hora da verdade, portanto, é também a hora da decisão. E essa decisão é individual. Cada homem precisa olhar para o que está diante de si e escolher se aceita carregar o peso de um passado que não é seu, ou se prefere preservar sua paz, investindo apenas em quem traz valor real. O que antes era confusão agora é clareza. As redes sociais, sem querer, funcionaram como um holofote. Mostraram quem está preso ao jogo da aparência e quem realmente constrói valor. Mostraram quem busca aplausos de desconhecidos e quem se dedica a uma vida de verdade. No fim, não há desculpas. A informação está aí, visível, disponível. Os sinais não podem mais ser negados. E diante dessa realidade, a ilusão se desfaz. O jogo de engano acabou. A máscara caiu. E cabe aos homens decidir se vão fechar os olhos ou caminhar de cabeça erguida para um futuro onde o respeito e a reciprocidade não sejam apenas palavras, mas práticas vividas.